Estamos em 1337 a.C. O Egito está de luto. No Vale dos Reis, os artesãos apressam-se a preparar um túmulo provisório. Morreu o faraó Tutankhamon, contando apenas 19 anos de idade. O seu túmulo foi emprestado. Só com 4 pequenas câmaras é minúsculo segundo os padrões reais. No entanto, o seu conteúdo é digno de um rei. Um trono com o retrato do jovem faraó e da sua esposa, coberto a ouro. Além disso, o sarcófago, o mais interior dos 3, é de ouro maciço e pesa mais de 100 quilos. A máscara que cobria a face da múmia é considerada uma das mais belas obras de arte alguma vez trabalhadas neste metal precioso. O tesouro do túmulo de Tutankhamon, o único descoberto intacto no Vale dos Reis, é apenas um lampejo daquilo que devia ser o Antigo Egito durante a sua fabulosa Idade de Ouro. Egito. A Idade de Ouro egípcia. Durante 400 anos, os faraós do Egito foram enterrados no Vale dos Reis. Os seus túmulos foram escavados na rocha dura, mas chamava-se a Casa de Ouro à Câmara Mortuária. Devido ao seu brilho quente e à sua indestrutibilidade, o ouro era considerado a carne de Ra, o deus do sol, e atribuíam-se-lhe poderes sobrenaturais. O faraó era considerado filho do sol, um deus vivo. Sendo pródigos com o ouro, a carne dos deuses, os egípcios acreditavam garantir a vida eterna do faraó. No entanto, tal não aconteceu. A maior parte dos túmulos, repletos de tesouros inimagináveis, foram abertos na antiguidade e as múmias desapareceram. No Museu Egípcio do Cairo conservam-se os restos de alguns dos mais poderosos faraós do Egito. Tutmósis I, Tutmósis II, Tutmósis IV, Seti I e Ramsés II, o Grande. Mas o pequeno túmulo de Tutankhamon, assim como o seu nome, tinham-se perdido, estavam praticamente esquecidos. Em 1922, quando o túmulo foi finalmente descoberto, o achado arqueológico mais surpreendente de todos os tempos converteu o nome de Tutankhamon no mais famoso da história egípcia. O seu tesouro mostrou ao mundo a prosperidade incrível e o grande poder que a civilização egípcia havia alcançado durante a Idade de Ouro. Extraído dos desertos situados a leste do Vale do Nilo e, sobretudo, da Núbia, o atual Sudão, o ouro era quase tão comum como o pó. Lavro estas estátuas dos deuses em ouro e decoro-as com lápis lazuli e toda a espécie de pedras preciosas, proclama uma das inscrições encontradas na tumba de Tutankhamon. Construo novas naves para dominar as águas e cubro-as com ouro para que iluminem o Nilo.
Tutankhamon foi um dos 14 faraós da 18ª dinastia egípcia. Em 1552 a.C., Amoses I fundou o Império Novo, que se tornaria o maior império do mundo, alguma vez visto até então. No seu apogeu, a área de influência do Egito chegou a norte até à Síria e a sul até ao centro do Sudão. Contudo, antes do reinado de Amoses, não se podia falar em império. O Egito tinha estado sob o poder de estrangeiros durante 100 anos. Oriundos de Canaã, esses estrangeiros, conhecidos por Hyksos, estabeleceram a sua poderosa capital no delta do Nilo, o que lhes dava um completo domínio das lucrativas rotas comerciais do Mediterrâneo. Os Hyksos tinham uma grande vantagem em relação aos egípcios: uma tecnologia militar mais avançada. Conceberam o machado de combate com uma lâmina mais cortante. Os seus arcos, feitos de madeira, tendões e chifre, disparavam as flechas a maiores distâncias. Mas a sua melhor arma era uma novidade total: a mobilidade. Com carros puxados por cavalos, os Hyksos conseguiam deslocar-se mais depressa que os egípcios e disparar as suas armas com uma força mortífera. O Egito foi totalmente subjugado pelos forasteiros, mas a oposição fez-se sempre sentir. Por fim, em Tebas, uma família de governantes, cujos membros se consideravam verdadeiros reis do Egito, revoltou-se. Um deles, o rei Seqenerretau II, pagou essa ousadia com a vida. O Dr. Mohamed Saleh, diretor do Museu Egípcio do Cairo, possui uma admirável prova desse facto. هذه هي مومياء الملك سخنرا تاعا والذي قتل في معركة حربية ضد الهكسوس. وعندما قمنا بفض الأغلاف الخاصة بهذه المومياء وجدنا أنها مقطعة إلى أجزاء وكانت في حالة سيئة جدا، ويظهر منها أن الملك قد مات وهو في رعب وهو في شدة من الألم، وهذا نراه في يديه، وأيضا نجد على وجهه كثيرا من ضربات البلط، والتي كانت هي من بلط الهكسوس ولم تكن معروفة من قبل في مصر. Uma das armas que o feriram foi o machado de combate típico dos Hyksos, de lâmina comprida e fina, ideal para cortar os ossos. Humilhado pela presença de governantes estrangeiros em solo egípcio, Seqenerretau II comandou a primeira rebelião aberta contra os Hyksos. Após a sua morte, o filho Camoses continuou a luta. Esta estela comemorativa encontrada em Tebas é um relato do ódio violento entre Camoses e o rei dos Hyksos, Apophis. Enquanto o grande Amon o permitir, não te deixarei em paz. Promete o egípcio ao inimigo. Não permitirei que pises os campos sem estar por cima de ti. Ó tu, de coração malévolo, asiático vil, beberei o vinho da tua vinha, devastarei a tua casa, cortarei as tuas árvores. A casa dos Hyksos era uma altiva fortaleza chamada Avaris, no delta do Nilo.
Foi a partir de Ávaris que dominaram o Egito durante 100 anos. Depois, tal como aconteceu com o túmulo de Tutankhamon, Ávaris desapareceu sem deixar rastro. Durante milhares de anos, o Nilo correu através do Egito para se dividir depois numa série de braços e formar a fértil planície do Delta. Foi aqui que os Hyksos construíram a sua capital. No entanto, a sua localização exata foi um dos grandes mistérios da arqueologia moderna. Coberta por limos milenares, Ávaris foi considerada uma cidade desaparecida até 1975, quando uma equipa de arqueólogos austríacos, dirigida por Manfred Bittak, da Universidade de Viena, começou a investigar um local conhecido por Tel el-Daba. Tel significa pequeno monte e normalmente coincide com a localização de um antigo povoado. A cerâmica recuperada em centenas de buracos em Tel permitiu a Bittak situar em Tel el-Daba a antiga Ávaris. Segundo este especialista, é evidente que Ávaris não era egípcia. As casas e os templos fazem lembrar os que foram descobertos na antiga Canaã e na Síria. Nas tumbas encontraram-se armas e objetos de cerâmica do mesmo tipo dos usados pelos Hyksos. Contudo, em 1990, Bittak fez uma das mais importantes descobertas: os restos de um palácio fortificado. Rodeado por uma gigantesca muralha, que era a sua principal característica, estava estrategicamente situado num braço do Nilo agora desaparecido. Bittak pensa que era a residência do rei dos Hyksos, Apophis. Camósis tinha ameaçado atacar Ávaris e expulsar de lá os Hyksos. Quando se preparava para cumprir a ameaça, Apophis elaborou um inteligente plano. O reino de Cush, cuja capital era a cidade de Kerma, ficava no norte do atual Sudão. Por volta de 1555 a.C., um mensageiro com uma missão secreta saiu de Ávaris e dirigiu-se para sul, através do deserto, com destino a Kerma. No entanto, a viagem do mensageiro foi interrompida. Em 1991, John e Deborah Darnell, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, estavam a explorar o deserto a pouca distância da antiga Tebas, a noroeste da cidade, quando depararam com uma antiga rota de caravanas que havia sido usada durante séculos. A rota levou-os a uma colina chamada Jebel Jauti. O que dá importância a este promontório do deserto são as inscrições que nele existem. Está coberto de grafites feitos por viajantes durante as pausas da viagem. Alguns são preces aos deuses, outros comemoram acontecimentos especiais, mas muitos deles são apenas nomes e títulos. O equivalente no Egito de há 4.000 anos ao "Eu estive cá". Alguns desses grafites são autênticas obras de arte.
This is probably one of the most lovely of the inscriptions we have here at Chaudi. It's a little royal falcon wearing a double crown. And what's wonderful about this particular inscription is you can really get a feeling for how the artist selected the area in which he was going to make the inscription. There's this wonderful blush of salt coming out of the stone, and that little spot in the middle must have suggested the shape of the body of the falcon, because he chose just the right area to accentuate his carving. Also, we had a very difficult time when we were trying to make the original copy. Doing it from a right-handed position, it was almost impossible to complete. But we had a left-hander with us, and she had no problem making the inscription copy, so we assume that the original artist was also a left-hander. Os Darnell descobriram uma rede de rotas que atravessavam o deserto de norte a sul, na curva que o Nilo faz em Quena, e que estavam ligadas a outras rotas que se dirigiam para os oásis ocidentais e para a Núbia, no sul. Para vigiar os caminhos, existia uma cadeia de postos de controle com polícias do deserto. Aquilo que hoje parece ser um monte de escombros foram em tempos 2 torres com 10 metros de altura. Essas torres desempenharam um papel importante na guerra contra os Hyksos. These are guarding the caravan tracks that go to Jebel Chauti, and we know that this area is at the border of Thebes, the northern border of the Theban province. And these towers appear then to have been in use around the time of Kamoza to guard the caravan tracks here and to be used as bases for the roving desert policemen who would be guarding the narrow door of the desert, as the Egyptians called it, this back door to Thebes. Para os Hyksos, a porta das traseiras de Tebas foi o caminho para o desastre. Apófis esperava derrotar Camósis, aliando-se ao rei de Cush e abrindo uma segunda frente na fronteira sul do Egito. No entanto, o plano falhou, quando o seu mensageiro foi capturado no deserto a caminho de Kerma. Camósis morreu antes da expulsão total dos Hyksos. A tarefa recaiu no seu irmão Amósis, o fundador da 18ª dinastia. Amósis, o faraó que inaugurou a Idade de Ouro egípcia, estava empenhado na libertação do seu país. Decidido a vencer o inimigo no seu próprio terreno, Amósis adotou algumas das armas tecnicamente superiores dos Hyksos, e por isso depressa apareceram no campo de batalha carros egípcios puxados por cavalos. Contudo, os pormenores acerca de quem venceu verdadeiramente os Hyksos poderiam ter caído no esquecimento, se não fosse um notável conjunto de inscrições encontradas perto de uma aldeia chamada El-Kab, no Alto Egito. Num exagerado ato de vaidade, um soldado do exército do faraó, também chamado Amósis, deixou a sua autobiografia nas paredes do seu túmulo. Vivian Davis, conservador das antiguidades egípcias do Museu Britânico, descreve um homem que não só foi subindo de posto até atingir uma posição privilegiada, como também recebeu muitas condecorações pela sua coragem. The highest accolade that could be bestowed upon one as a soldier in ancient Egypt was to be awarded the Gold of Honor by the king. This man was awarded the Gold of Honor 7 times. He must have been a military hero of his age. He's shown, in fact, wearing the Gold of Honor proudly here. These armlets made of solid gold. Amósis iniciou a sua ilustre carreira na Batalha de Avaris, em 1530 a.C. Here, for example, there's an account of a skirmish near Avaris in the water. He made a capture here and was rewarded with his first Nebu Enkent, the Gold of Honor.
Quando um soldado matava um inimigo, era-lhe concedido uma bracelete. Fiz um assalto e cortei uma mão, declara Moses. Cortar uma mão era a maneira egípcia de contar as baixas. Os cativos vivos eram considerados saque de guerra. Trouxe de Ávaris um homem e 3 mulheres. Sua Majestade concedeu-mos como escravos. Contudo, o túmulo narrava algo mais que os triunfos pessoais do soldado. But most crucially, the tomb contains the information Her Hak Hutwaret. Avaris was taken. This means that King Ahmose had defeated the Hyksos. A expulsão dos Hyksos significou a reunificação do Egito sob um rei nativo pela primeira vez após mais de um século. No entanto, o rei não estava satisfeito. Receando sofrer represálias, levou a cabo 2 ações decisivas. Moses conduziu o seu exército através do deserto e cercou uma fortaleza dos Hyksos em Sharuhen, no sul de Canaã. Depois, negociou uma poderosa aliança. Um jovem a saltar por cima de um touro e um labirinto são 2 dos símbolos mais famosos da mitologia antiga e provêm do palácio de Knossos, em Creta, a lendária residência do rei Minos e do Minotauro, o animal mitológico. Os cretenses, um poderoso povo de marinheiros, dominavam o mar Egeu. Creta era um grande entreposto de comércio, de onde partiam frotas de navios carregados de vinho e azeite, com destino a todos os portos do Mediterrâneo. Em 1991, quando escavavam um palácio em Ávaris, construído pelo faraó Amoses após a expulsão dos Hyksos, Manfred Bitak e a sua equipa fizeram uma descoberta assombrosa. Encontraram milhares de fragmentos de frescos minoicos, os primeiros encontrados em solo egípcio. Entre eles havia partes de um fresco incrivelmente semelhante ao que está pintado nas paredes do palácio de Knossos, em Creta. Die erstaunlichste Kollektion an minoischen Wandmalereien liegt hier auf dem Tisch. Es handelt sich um eine Szene mit 4 Stieren und 4 Stierspringern gegen den Hintergrund eines Labyrinthmusters. Und wir kennen diese Motive natürlich vom Palast von Knossos, und ohne Zweifel waren hier Künstler aus dem minoischen Festland, also vom kretischen Festland, hier am Werke, wahrscheinlich sogar aus Knossos, denn wir haben hier auch die Embleme des minoischen Palastes, das Halbrosettenfries, an der Basis dieses Motivs. O salto do touro leva-nos a pensar num desafio físico e no domínio do homem sobre os animais. Era um desporto com grande significado ritual para os cretenses e estava intimamente ligado à corte real minoica, ao mesmo tempo que os desenhos do labirinto e do friso eram símbolos provenientes da arquitetura palaciana minoica. A presença destes motivos nas paredes de um palácio egípcio pressupõe a existência de uma estreita relação entre as 2 cortes reais. Mas qual era o tipo desta relação? Bitak pensa que as 2 potências fizeram um acordo vantajoso para ambas as partes, talvez reforçado por um casamento real. Mesmo após a vitória em Ávaris, o rei Amoses temia o regresso dos Hyksos. No entanto, o ataque só podia vir pelo lado do mar. Os cretenses eram a principal potência marítima da época. Aliando-se a eles, o Egito ficaria a salvo. Em contrapartida, os governantes minoicos foram generosamente recompensados. Os seus barcos regressaram a casa carregados com o legado da Idade de Ouro. O ouro
era o produto mais procurado no mundo antigo. Para o Egito, a sua posse era uma prioridade, mas as maiores reservas ficavam na Núbia. Com as suas fronteiras setentrionais seguras, o faraó Amoses voltou-se para sul, a fim de se vingar dos antigos aliados dos Hyksos, os Cuxitas. O reino de Cush era um rico e poderoso império que, a partir da fronteira sul do Egito, penetrava centenas de quilómetros pelo interior do atual Sudão. A sua capital, Kerma, era a maior e mais antiga cidade da África, fora do Egito. Atualmente, Kerma está em ruínas, mas uma grande parte do seu enorme templo ainda está intacta. Com uma superfície de 1.200 metros quadrados, é localmente conhecida por Defufa. Apesar da despojada do seu revestimento exterior e desgastada pelo tempo, a Defufa ainda domina a paisagem em volta. Em 1977, Charles Bonnet, diretor da missão arqueológica suíça no Sudão, começou a explorar a Defufa como parte de um amplo plano de investigação de Kerma. Num dos lados, uma porta dá acesso a uma escadaria que conduz a uma pequena câmara, o santuário interior do templo. Perto de um altar de mármore branco, Bonnet encontrou ossos de ovelha e de cabra, que o levaram a pensar que era usado para sacrificar animais. Nous sommes ici au centre d'un monument très énigmatique, qu'on appelle encore aujourd'hui la Defufa. C'est un nom nubien très ancien qui signifie une élévation faite par l'homme, qu'on voit de loin. Et cette pierre étonnante, un marbre dolomitique, nous n'avons pas retrouvé les carrières dans la région, est un autel. Juste à côté a été retrouvé des restes de moutons et de chèvres, et probablement il s'agit de l'emplacement où on préparait des offrandes aux dieux, des offrandes où on tuait des animaux, on apportait des pains. Nous sommes à l'emplacement du temple principal de la ville. Nous ne connaissons pas le dieu auquel il était dédié, mais nous savons qu'il est en relation avec un culte solaire. A partir da câmara, outra escadaria conduz a um terraço onde se realizavam as cerimónias em honra do Deus Sol. Fica a 15 metros de altura e devia proporcionar uma magnífica vista daquilo que era uma cidade impressionante. No seu momento de maior esplendor, em 1550 a.C., Kerma devia ter um aspecto assombroso. Uma muralha fortificada de 10 metros de altura rodeava as casas e os jardins da nobreza, o palácio e a sala de audiências do rei, e também o complexo religioso. Coberta de gesso com colunas de mais de 20 metros de altura, a Defufa era magnífica, mesmo para os padrões egípcios. Situada na margem do Nilo, a principal rota comercial que ligava o norte ao sul, a cidade enriqueceu graças ao ouro e também devido ao controle que exercia sobre o comércio de produtos exóticos, marfim, ébano, incenso, animais selvagens e escravos, que se dirigia do coração de África para o Egito ou ainda para mais longe. No seu tempo, Kerma teve os seus próprios artesãos, muito especializados. Je m'intéresse particulièrement à cet objet que tu m'as dit c'était une porte Oui. de la Defufa. Oui, écoute, c'est extraordinaire parce que c'est si rare. Je pense qu'on a là la forme générale de la porte fortifiée, Oui. avec les systèmes de meurtrières qui protégeaient la porte. C'est un objet unique, c'est un sceau, on scellait la marchandise et tu vois, on a détruit le sceau après usage, il était devenu inutile. Ah, très C'est une intéressant. pièce unique, Très extraordinaire. Cette qualité, c'est d'une douceur, c'est fantastique. Ouais, vraiment, c'est doux, hein. Et quand je pense à cette pièce, on est très heureux de la voir, puisque c'est vraiment une des plus belles pièces connues de cette époque. Là, c'est magnifique, hein. Mais tu sais, on a aussi trouvé de l'or.
C'est le pays de l'or ici. Un des rares objets d'or à Kerma. Oui. Ah, c'est magnifique. Hein. Toutes les tombes sont pillées à cause de cet or. C'est pour ça que j'aime pas en trouver trop. Dos grandes mistérios de Kerma reside no facto de se saber como é que reino que tinha milhares de habitantes podia sobreviver no meio daquilo que parece ser árido deserto. Para descobrir esse mistério, Derek Welsby, do Museu Britânico, e a sua equipa estudaram uma zona de 1000 km² que fica a sul da cidade e que nunca havia sido explorada. Aí encontraram 400 povoados antigos, a maioria do período Kerma. Quando os transferiram para mapa, formaram uma linha ao longo do que se revelou serem os antigos canais do rio, que desde então permaneceram secos. The banks are visible by the lines of vegetation on this side, and the channel at this point, about 70 metres wide, is running almost due north. This discovery of these two channels of the Nile, as well as the channel that the present-day stream flows in, gives some indication perhaps of the agricultural wealth of this area in the Kerma period. Com outros 2 canais a atravessar o Vale do Nilo, devem ter tido à disposição milhares de hectares de solo fértil para os camponeses de Kerma cultivarem. Presumably this was all tied in with a network of supplying produce to the capital of Kerma itself, which lies some 55 kilometres north from here. And in many of these settlements we have large numbers of store buildings which may have been designed for the collection of this produce and for storing it before sending it on to the administrative centre in Kerma. Derek Welsby fez outra importante descoberta. A natureza pregou uma partida cruel à cidade de Kerma e ao reino de Kush. Por volta de 1500 a.C., os 2 canais do Nilo começaram a secar e o abastecimento de alimentos decaiu. Nessa altura de crise, chegou do norte uma ameaça ainda mais sinistra. A campanha egípcia, iniciada pelo faraó Amoses para submeter os seus vizinhos do sul, chegava agora à sua 3ª década. A Baixa Núbia havia caído alguns anos antes, oferecendo pouca resistência. Mas à medida que os egípcios penetravam no país, a oposição ia sendo maior. O soldado Amoses, que lutou com tanta valentia em Avaris, tinha sido promovido. Com o título oficial de guerreiro do governante, pertencia então ao exército do faraó Tutmosis I. Em 1500 a.C., o faraó navegou até ao coração de Kush, na 3ª catarata do Nilo, para travar a última e decisiva batalha. Uns quilómetros a norte de Kerma, Tutmosis enfrentou o inimigo comandado pelo chefe dos núbios. Sua Majestade disparou e a sua primeira flecha atravessou o peito daquele adversário, explica Amoses. Então, os inimigos prepararam-se para fugir. Houve uma grande matança entre eles e os seus súbditos foram tomados como escravos. Com a flecha ainda no peito, o chefe núbio foi pendurado de cabeça para baixo na proa do barco de Tutmosis, em jeito de aviso macabro. Então, o faraó saqueou e incendiou a capital cuxita. A vitória foi posteriormente fixada numa inscrição gravada numa rocha em Tombos, perto de Kerma. O chefe dos núbios foi derrotado. Nenhum deles sobreviveu. Os arqueiros núbios jazem mortos, espalhados pelo chão. As suas entranhas enchem os vales. O seu sangue corre como a chuva.
Com a conquista do país dos Cuxitas, o Egito impôs o seu domínio sobre as minas de ouro mais ricas do mundo antigo. Grandes quantidades de metal precioso entraram no tesouro dos faraós, a par de produtos exóticos provenientes do centro de África. Várias pinturas funerárias mostram os núbios a levar ouro como tributo ao Egito. O ouro era cuidadosamente pesado em balanças e registado pelos escribas. Algumas inscrições do tempo de Tutmoses III, neto do conquistador de Cush, contam que durante 3 anos diferentes do seu reinado foram importadas mais de 9.000 deben de ouro das minas da Núbia, o equivalente a quase 1 tonelada, que hoje valeriam vários milhões de dólares. Decididos a anexar a Núbia ao seu império em expansão, os egípcios seguiram uma política deliberada de assimilação. Levados para o Egito como reféns, os filhos dos governantes núbios eram instalados no palácio e educados ao lado dos filhos do faraó. Aprendiam a língua egípcia, vestiam roupa egípcia e até recebiam nomes egípcios. Depois de doutrinados, regressavam ao seu país para servir no governo colonial. O oficial mais poderoso da Núbia era o vice-rei de Cush. A sua missão era ocupar-se do fluxo constante dos valiosos recursos da Núbia para o Egito, o que se refletia num dos seus títulos, o supervisor das terras do ouro. Um dos mais famosos vice-reis foi Merimose, que desde 1390 a.C. esteve 30 anos ao serviço do faraó Amenófis III. Foi gravada uma imagem dele no reverso da grande rocha de Tombos. Os nomes do seu amo estão dentro de 2 ovais chamadas rolos ou cartuchos. Por baixo dos cartuchos, podemos ver as figuras de 2 núbios cativos, um símbolo do domínio egípcio. Merimose foi recompensado pelos seus serviços com um túmulo em Tebas, que incluía 3 belos sarcófagos de pedra lavrada. Era uma sepultura notável para um plebeu, um indício da estima que o rei lhe tinha. O seu senhor, Amenófis III, o 9º faraó do Império Novo, foi quem mais proveitos tirou da Idade de Ouro. Conhecido como o Sol Resplandecente do Egito, quando morreu em 1347, Amenófis talvez fosse o homem mais rico do mundo. A opulência da sua corte não teve rival na antiguidade. Durante o seu reinado, que durou quase 40 anos, Amenófis transformou a paisagem do Vale do Nilo. Construiu um novo esplêndido templo em Luxor. Efetuou importantes acrescentos ao templo de Amon-Ra, em Karnak, e erigiu centenas de estátuas, entre elas os colossos de Memnon, em Tebas. No exterior, a riqueza do Egito fazia inveja ao mundo mediterrâneo, e o prestígio do faraó nunca foi maior. Alguns reis escreviam-lhe a pedir ouro. Grande rei, rei do Egito, meu irmão, no teu país o ouro é como o pó, basta apanhá-lo. Por que és tão parco? Comecei a construir um palácio novo. Manda-me o ouro do que preciso. No entanto, durante a Era Imperial, entrou mais ouro no Egito do que aquele que saiu.
chegou mesmo aos que serviam o faraó. Uma das maiores aspirações da elite egípcia era possuir uma boa tumba, uma casa para a eternidade, pintada com cenas cheias de cor. No alto de uma colina da margem oeste do Nilo, em Tebas, fica o túmulo de um mordomo real chamado Suemniut, que serviu o seu rei Amenófis II e foi recompensado com ouro. A egiptóloga Betsy Bryan, da Universidade de Johns Hopkins de Baltimore, no Maryland, chegou à conclusão de que Suemniut era suficientemente rico para contratar o grande número de pintores e aprendizes que lhe decoraram o túmulo. Here in this corner we have the work of a real master painter, a specialist who really didn't even need to use the grid that you find on the walls throughout the rest of the tomb. He was able to come here and design these royal statues without any sort of grid at all, using a tiny, tiny brush where he was able to draw in the king's body and outline it several different times that you can see with your own eye until he got the outline exactly the way he wanted it. And then he would fill in with layers of color in order to complete the statue. This one itself would have probably been finished with black to indicate the resurrection of the king, a black statue, whereas this one would have had yellow skin, and probably this one would have had red skin by the time he was finished. But using this technique without a grid is extremely difficult to get proportions, and yet this man, because he was such a specialist, was able to proportion these figures absolutely perfectly. Bom pintor conseguia pintar uma parede sem um desenho prévio. Os aprendizes serviam-se de uma quadrícula para obterem as proporções corretas. Nessa época, tal como hoje em dia, quer fossem aprendizes ou veteranos, havia os bons e maus. In this back part of the tomb, we actually have the area where they used the artists who were probably the most poorly trained, maybe some of those who were just beginning apprentices, and maybe some of those who were in fact reaching the very end of their career. In particular, we have an artist that we sort of affectionately call Old Yeller, because he was the person who was working on only putting the yellow paint on this particular wall. And unfortunately, Old Yeller does not seem to have had the greatest eyesight. So if you look on any figure where there's yellow paint, he approached, and wherever there had been a completely finished outline, the face has been outlined, the eyes have been detailed, Old Yeller just paints right on over the eye. Embora os aprendizes praticassem o seu ofício nos túmulos das pessoas abastadas, nos túmulos dos faraós só eram aceitos os mestres. A melhor e maior sepultura do Val dos Reis pertence a Seti I. É um dos poucos túmulos concluídos e é formado por várias câmaras ligadas por uma série de corredores descendentes que conduzem à câmara funerária, a cerca de 100 metros da entrada. Por norma, a escavação de um túmulo demorava 2 anos e a decoração podia demorar ainda mais tempo. Devido à grande quantidade de trabalho especializado necessário, existia um corpo de artesãos de elite que se dedicava permanentemente à construção dos túmulos reais. A alguns quilómetros do Val dos Reis, existia uma aldeia amuralhada à qual os antigos egípcios chamavam Sede da Verdade e que atualmente é conhecida por Deir el-Medina. Na aldeia viviam pedreiros, escultores, desenhadores e carpinteiros, ofícios que eram transmitidos de pais para filhos. Os artesãos, que curiosamente sabiam escrever, usavam registros em papiros e fragmentos de cerâmica e de calcário, chamados ostraca. Anotavam desde o preço da comida até aos turnos de trabalho.
Os registros mostram que formavam uma comunidade abastada, coisa que também se depreende do tamanho e da qualidade de alguns dos seus túmulos. Mas apesar da prosperidade que reinava no país, avistavam-se nuvens de tempestade no horizonte. Com a morte de Seti em 1279 a.C., os deuses que tinham abençoado durante tanto tempo o Egito viraram as costas ao Império Novo. No norte, os hititas ameaçavam o país. Em 1274 a.C., o sucessor de Seti, Ramsés II, defrontou o inimigo na Batalha de Kadesh, na Síria. Embora nos templos egípcios tivesse sido celebrada como uma grande vitória para o novo rei, a batalha acabou empatada, o que motivou o primeiro tratado internacional de paz da história. A Batalha de Kadesh foi o princípio do fim da Idade Imperial. Infelizmente, as remessas de ouro da Núbia também começaram a baixar inquietantemente. As alterações climáticas tornaram os desertos mais áridos e difíceis de atravessar. O último grande faraó do Império Novo, Ramsés III, só conseguiu oferecer uma doação anual média de 9 Deben ao templo de Karnak, uma quantia exígua quando comparada com as enormes quantidades que os seus antecessores costumavam oferecer. No entanto, alguns egípcios encontraram bons jazigos de ouro. À noite, operários que durante o dia serviam fielmente os faraós dedicavam-se a saquear os túmulos reais. Esta transcrição de um julgamento oferece-nos a surpreendente confissão de um pedreiro chamado Amenúfer. Abrimos o sarcófago exterior e o interior e encontramos a nobre múmia do rei. Do seu pescoço pendiam muitos amuletos e ornamentos de ouro. Roubamos muitos objetos e dividimos-los entre nós. 20 Deben de ouro para cada um. Depois, queimamos a múmia. Temendo pela sorte que correria depois de morto, o último rei da Idade de Ouro, Ramsés XI, deixou Tebas em 1070 a.C. e deixou o seu túmulo por acabar. Nenhum faraó voltaria a ser enterrado no Val dos Reis. Ironicamente, a maior ameaça para os túmulos já não eram os ladrões, mas sim o governo do Egito. No meio de uma grande agitação política e económica, a autoridade central entrou em colapso e o Egito dividiu-se em dois. Devido às reduzidas remessas de ouro, os túmulos reais eram uma tentação irresistível. Com o pretexto de proteger o património egípcio da ação dos ladrões, as múmias reais foram sistematicamente retiradas dos seus túmulos, despojadas do ouro e depois enterradas em esconderijos secretos. Iriam permanecer aí durante 3.000 anos, até serem descobertas nos finais do século XIX e os seus corpos levados para o Museu do Cairo. Só escapou um faraó. Hoje, o túmulo esquecido de Tutankhamon oferece-nos uma deslumbrante imagem das fabulosas riquezas do Egito durante a sua luminosa Idade de Ouro.